Diário do Noroeste, há 66 anos contando a história da região do Paraná e do Brasil. Estamos vivendo um período importante da história brasileira, período de eleição presidencial em que dois candidatos pleiteiam a honra de chefiar o executivo brasileiro a partir de 2023. E localmente nós temos as lideranças que apoiam por motivos que saberemos cada um de acordo com as suas convicções. É nessa perspectiva que nós recebemos lideranças relevantes da comunidade paranavaense e também relevantes em termos de noroeste do Paraná. Vamos começar conversando com o vereador licenciado, o vereador José Galvão, que é presidente do PL, o partido do presidente Bolsonaro. E, Galvão, queria que você falasse um pouquinho primeiro desse momento da Câmara em que você pediu um período de afastamento para cuidar de questões pessoais, por favor. Boa tarde. Então, a questão do afastamento da Câmara por um período aí de 60 dias para oportunizar o surgimento de novas lideranças, né? Nós temos no partido grandes nomes que disputaram o último pleito municipal. E nós temos o Carlos Augusto ali do cartório do Dante, né, que fez aí 1.061 votos, uma liderança bastante expressiva, as urnas mostraram isso. E nós temos também o Marcos Sampaio, que foi o segundo suplente, também milita na imprensa de Paranavaí, o blog do Sampaio Notícias, né? São pessoas assim que está credenciada, né? A sociedade credenciou para que eles ocupassem uma vaga na Câmara Municipal, né? Está aí assumindo. E eu oportunizei até para eles conhecerem o sistema, saber como que entendeu? Para que numa próxima pleito municipal, caso haja vontade da parte deles, estão aí mais experientes para servir a sociedade de Paranavaí. Deputado Tião Medeiros, o senhor saiu sem dúvida alguma maior das urnas nesse pleito de 2022. Passadas uma semana e meia, quase duas, já pensando, projetando o mandato de deputado federal. Como estão essas conversas, esse preparo para assumir essa função? E aí uma outra questão, a lacuna que ficou com a falta de um deputado estadual. Queria que o senhor falasse um pouco dessa sua vitória, que sem dúvida foi muito relevante, e de como vamos planejar os passos para 2023. Primeiro, agradecer a oportunidade de falar mais uma vez com o Diário, com você, juntamente com essas lideranças, e dizer o seguinte: é um momento bastante importante na vida política de Paranavaí e na minha pessoalmente também, claro. Eu sou muito agradecido que Paranavaí e a região fez, que abraçou, entendeu a importância de ter um deputado federal, comprou a ideia e deixou isso absolutamente claro, evidente nas urnas. Entregou aí uma votação maciça, uma votação consistente que viabilizou chegar ao plano, né, e alcançar a eleição de deputado federal. Então, a gente saiu exitoso do projeto graças a esse sentimento regional que foi liderado aqui por Paranavaí, que é a minha casa, que é a principal cidade, junto com o Galvão, o Pedro Baraldi e, claro, sob a batuta do Kaique, né, que é o nosso parceiro e prefeito e além de meu amigo particular. Bom, no mesmo sentido, o município também comprou essa ideia para deputado estadual. Então essa lacuna foi deixada em razão da divisão que houve aqui. Mas as pessoas, em grande parte, entenderam que o projeto de manter uma cadeira de estadual, que era um projeto de alinhamento com o Dr. Leônidas, né, tal é que ele fez uma votação muito expressiva. Eu posso dizer que, embora ele não tenha sido eleito, ele saiu vitorioso. Mas não só o Leônidas, eu acho que o nosso grupo saiu vitorioso. O grupo do Kaique, do Pedro Baraldi, meu, do Galvão, do Leônidas, porque deixou claro que tem viabilidade eleitoral para fazer uma cadeira de estadual. É uma pena que o partido em que ele se encontrava estava com uma quantidade pequena de candidatos e acabou elegendo com uma votação muito expressiva. Se o Dr. Leônidas, por exemplo, estivesse no partido do governador, ao invés do Rogério Lorenzetti, que insistiu na candidatura outra vez, teria sido eleito. Se estivesse no PP junto comigo, teria sido eleito. E em quase todos os partidos ele estaria eleito. Ele só não poderia ter sido eleito lá onde ele estava, o que é uma infelicidade do destino e uma infelicidade também para Paranavaí. Bom, superada essa questão de como é que a gente enfrenta aí o resultado das urnas agora, analisando de retrovisor, olhando para trás, já que já se passam aí 2 semanas, então eu entendo que nós nos consolidamos enquanto time, enquanto grupo,
de maneira inquestionável e definitiva. Bom, e agora, claro que é a preparação do mandato. O mandato depende absolutamente dos alinhamentos, e nós estamos alinhados com o presidente Bolsonaro, né? Eu tenho uma conversa, um alinhamento partidário, um alinhamento pessoal, de convicção ideológica, totalmente alinhado, né, ao próximo e pelas diretrizes do presidente Bolsonaro. Então eu espero, assim, muito sinceramente, que a gente consiga reelegê-lo agora, dia 30, daqui a poucos dias, pouco mais de 2 semanas. Eu vou fazer tudo que eu puder, um esforço muito grande, até porque, como você mesmo disse, a gente só tem 2 candidatos. Os 2 já foram presidente da República, um ainda está, o Bolsonaro é o presidente atual, mas o Lula já foi presidente por 8 anos, já fez o sucessor, que foi a Dilma, que foi inclusive caçada para a vergonha do país na época, né, e ficou marcada na história. Então, entre alguém que teve 16 anos de oportunidade e alguém que teve 3 anos e meio, quase 4, com uma pandemia pelo meio, em momentos econômicos da economia mundial completamente distintos, e além da questão ideológica e dos alinhamentos que eu acredito, não tenho dúvida que o brasileiro vai reeleger o presidente Bolsonaro, e eu estarei sim muito alinhado com a estrutura do PP, do partido ao qual eu pertenço, né, com o governo Bolsonaro, e acredito que nós colheremos bons frutos nessa parceria, nesse alinhamento, nessa construção de um Noroeste mais forte, melhor, com mais oportunidades. Prefeito Kaique, como o senhor está estruturando a gestão a partir do ano que vem, em princípio com a ausência de um deputado estadual, se bem que na condição de primeiro suplente e na condição de base do governo, a gente sabe que tem todo um processo aí de conversação. Mas partindo das urnas, com um deputado federal e sem um deputado estadual, o senhor já projeta essa gestão nessa circunstância nova? Já é assim, né? Hoje nós tivemos uma reunião com todos os secretários do gabinete, justamente para estruturar o município, e não só a nossa gestão, porque veja bem, né, o meu mandato eu vou ter 2 anos de Tião Medeiros, mas a cidade segue, o próximo prefeito vai ter os outros 2 anos, que talvez sejam até os mais efetivos, porque o Tião tem esses 2 primeiros anos, onde vai ser feita a estruturação, os recursos vão ser enviados, né, provavelmente as coisas sejam executadas a partir, né, do 2º ano. Então a gente está pensando a cidade para essa novidade que é ter um deputado federal. Isso passa principalmente por estrutura de projetos, porque se nós tínhamos aí 10, 20, 30 milhões por mandato, às vezes 40, 50, agora a gente vai ter, talvez possa ter isso, dependendo do alinhamento político, né, de quem for o presidente, por isso a gente está com o Bolsonaro, o que a gente recebia de verbas estaduais por mandato, né, cada 4 anos, talvez a gente tenha a cada ano. Isso vai exigir da equipe técnica, porque nada adianta a gente ter recurso e não ter projeto. Você não constrói, né, nada sem aprovação dos devidos projetos. Então hoje nós tivemos uma reunião, eu e o Pedro, com toda a equipe da prefeitura, porque a gente vai ter que estruturar os setores justamente para se precaver a esse momento histórico. Não adianta, o trabalho político foi feito, Tião saiu vitorioso aí de 109 mil votos, uma votação primeiro do partido, isso é importante falar, competiu com Ricardo Barros, com Pedro Lupion, são figuras que já têm históricos de votações expressivas. O Tião, saindo aqui de Paranavaí, fez a maior votação do partido. Então a gente tem que estar preparado para isso, para tirar o máximo. Senão, chegando no final das contas, o município acaba perdendo recursos para outros que têm projetos. E também tem a questão financeira, né? A gente tem que estar com as certidões em dia, todos os pagamentos em dia. Né? Nós tínhamos aqui um problema grave, né, Pedro, antigo, de um precatório milionário, né, que na década de 60, que foi da época que foi feita a duplicação da Heitor Furtado. Então é um precatório muito grande, nós pagamos a parte em controvérsia no ano passado, e ontem nós tivemos uma decisão feliz, né, ainda não foi julgado por todos os ministros do STF, mas a votação está 9-0, para que o município não tenha que pagar a parte controversa. Isso vai significar uma economia considerável aí, eu acho que o valor final seria 6 milhões a menos. Da parte que falta. Então, isso vai gerar, são 6 milhões que nós temos no caixa hoje bloqueados para pagamento desse precatório, mas que vão poder investir na atividade fim. Então, com isso,
Se você não pagar os precatórios, você não tem certidão. Se você não tem projetos, você não consegue executar projetos, as obras. Então, é um momento histórico para a cidade e acredito que a gente vai conseguir dar vazão a tudo isso. Vereador Galvão, presidente do PL, partido do presidente Bolsonaro que pleiteia a reeleição. Naturalmente, o processo de pedir voto é na rua, olho no olho. E quais são as bandeiras, as propostas e os argumentos que o partido e os correligionários estão levando para justificar o voto na reeleição do presidente Bolsonaro? Bom, a questão é de buscar o voto, né? Acho que a gente tem que ter uma linha de argumento inteligente. Eu, por exemplo, com quem eu mantenho um diálogo e peço voto, eu falo na questão do crescimento, da economia, eu falo na questão da defesa da família, da religião, essas coisas, tudo que a gente está vivendo aí, entendeu? E eu acredito que o eleitor é muito inteligente, o eleitor também está preparado, entendeu? Mostra nas urnas aí que sabe o que quer, como a eleição do Tião, para deputado federal, quase elegemos um deputado estadual. Então, o eleitor, ele está consciente, sabe o que precisa. Então, nós, lideranças políticas do município, nós temos que ter uma boa linha de argumentação também para chamar esse voto, que é uma decisão. É uma decisão, no próximo dia 30, temos 2 candidatos aí e acredito que vai ser uma disputa bastante acirrada, mas eu acredito na vitória do nosso candidato, o candidato Jair Messias Bolsonaro. Deputado Tião Medeiros, o senhor que tem experiência nas urnas e terceira disputa, essa eleição presidencial, a eleição majoritária, que é o tema que a gente está aqui tentando levar para os nossos leitores e ouvintes, espectadores, para que eles tenham uma visão e decidam, a impressão que se tem nós ficamos na pauta de costumes e outros temas talvez laterais. A defesa econômica do governo, o que o senhor diz para o eleitor que eventualmente o questiona? Bom, o governo atual tem uma política absolutamente clara de desenvolvimento da economia a partir das pessoas. Isso é o que o liberalismo prega, que a gente ouve tanto, né? O governo do Bolsonaro quer que as pessoas cresçam e também produzam e enriqueçam. É assim, quando você tem uma sociedade que ganha bem, que se desenvolve bem, que busca suas atividades, ela depende muito pouco do poder público. Ela fica muito distante, porque ela toca a sua vida sozinha. Quando você tem esse conceito, você tem uma sociedade liberal nesse aspecto, é o que acontece com os Estados Unidos, por exemplo. A sociedade é uma sociedade rica, e é claro que isso também reflete em tributos, você vai ter um poder público também bastante forte. O outro conceito, o conceito que o governo do PT prega, que a esquerda prega, é uma sociedade dependente do Estado, em que o Estado é rico e ele tem que sustentar as pessoas. Você deve viver com o pires na mão, pedindo e dependendo do Estado, de programas sociais, a vida toda, de todos os sentidos, de bolsas, de tudo. Olha que, então, são diferentes conceitos de enxergar a sociedade, né? Eu estou tentando deixar isso de uma forma muito simplista, mas vai muito além disso. Com esses conceitos, tem reflexos econômicos. O governo do Bolsonaro já mostrou que baixando a taxa de juros, você dá uma alavanca na economia muito grande. E é isso que ele deve voltar a fazer. Óbvio que tem a questão da inflação, para não explodir a inflação. Então, assim, eu tenho uma convicção absoluta de que se tiver a reeleição do Bolsonaro, daqui a poucos dias, dia 30, a gente vai viver um momento de muita prosperidade econômica no Brasil, né? O mundo olha para o Brasil com bons olhos. Aqui é um lugar que tem tudo para ser feito. A gente tem deficiência na parte de infraestrutura, na parte de tecnologia, na parte de expansão da agricultura. A gente tem um campo imenso por expandir. Então, é um país com potencial gigante em todas as áreas que a gente produz, que a gente desenvolve. Então, aqui é uma terra de oportunidades. E o poder público, às vezes, ele acaba atrapalhando. E o que eu acredito é que o liberalismo, a possibilidade de todos desenvolverem as suas atividades sem atrapalho, sem amarras do Estado, é que vai fazer a economia ir para frente. E é isso que prega o governo do Bolsonaro. Então é que ele foi o autor da lei da liberdade econômica. Por exemplo, se você quer montar um pequeno comércio, um pequeno empreendimento, faz o protocolo lá na prefeitura, pode ser de Paranavaí ou qualquer município do Brasil, o município tem um prazo para te responder. Se não responder, você está liberado a começar o teu negócio.
Então hoje você dá um pouco mais de direito a quem quer trabalhar e não ficar refém do poder público como sempre foi. Prefeito Kaique, uma pergunta já um pouco mais direta. Por que Bolsonaro? Bom, porque primeiramente é o que mais parece comigo. Como eu já disse, não trata-se de ser igual ou de ser ídolo ou não, né? Porque a questão hoje do governo federal passa muito, que a gente vê uma grande massa onde vota pelo, vamos dizer assim, amor incondicional. Amor incondicional tem pelos meus pais e pelas minhas filhas, né? Pelo meu filho. Então, não é questão de amar ou odiar, mas é aquele que representa aquilo que eu acredito. É humano, como qualquer outro, errou, vai errar eventualmente, mas eu sei que é o que é o melhor para o Brasil. E vejamos, né, do outro lado, existe uma figura, né, um presidente com o qual eu não me identifico em nada, pelo contrário, até porque, né, basta agora partir do ponto de vista particular, né, esqueça o político, né, estando prefeito, mas antes de ser prefeito eu sou delegado. E não dá para, infelizmente, apoiar alguém que defende bandido. E é isso que, ultimamente, o outro candidato tem feito, né, declarações que tenta criminalizar a polícia e, né, criando aquele clima da bandidolatria, né, idolatrando o bandido. Bandido é bandido, polícia é polícia, e o Bolsonaro vai ganhar. Perfeito. Só mais uma provocação nessa mesma linha, mas e o bandido, ele também ele não é da sociedade? Não tem que tratar dessa questão? Como é que o senhor é delegado? Enfim. Ele mas ele tem que ser tratado como bandido, né? Filho que comete erro e a gente passa a mão na cabeça, fica cada vez pior. Eu vou citar o exemplo aqui em Paranavaí. Aqui nós temos um programa de ressocialização através do trabalho. Nós damos oportunidade. Isso não quer dizer que a gente passa a mão, o cara vai roubar um celular, vai matar alguém, a gente vai jamais achar que ele é bonzinho. Tem que dar oportunidade. Mas idolatrar bandido não dá. A gente tem que sim cuidar principalmente da vítima, né, do cidadão que está lá trabalhando, é roubado, ou do pai de família que é morto e a família passa por necessidade. Liberar para bandido não dá. E pelo menos a ideologia que a gente enxerga na esquerda é idolatrar bandido. Isso não. Ele não deixa, não perde o direito, não deixa de ser sujeito de direito, mas tem que cumprir, né, tudo que exige a lei. Não, coisa não pode ser largada igual prega o Lula, por exemplo. Deputado Tião Medeiros, qual a diferença do mandato, uma vez Lula presidente ou Bolsonaro presidente? Digo do ponto de vista prático, porque o senhor, independente do cenário, em 2023 estará no Congresso Nacional. Bom, ser base ou ser oposição. A absoluta certeza de que o Bolsonaro reeleito melhor, eu serei base de apoio. E como base de apoio, você tem uma grande inserção dentro do governo, dos programas de governo, daquilo que é feito independente das emendas, mas que o próprio governo age, que você consegue trazer para a sua região. E também das questões nacionais, as pautas, as votações, a legislação reflexo daquilo que ele acredita. Então tudo isso vai estar muito alinhado. Havendo a eleição, que eu não acredito e também não espero, mas havendo a eleição do candidato Lula, aí o partido vai ter que fazer uma reorganização, entender como é que a gente vai se comportar nesse cenário de oposição extrema ou de centro, o que vai ser o centro. É aquele partido que eventualmente pode votar alguns assuntos, mas não todos, porque você não está alinhado em tudo com o que prega, o que pensa, o que propõe o partido do PT, né? Senão estaríamos apoiando eles. Então, como não há esse alinhamento, obviamente que também em todas as pautas não vamos caminhar juntos, se isso acontecer. Mas, eventualmente, o que for bom para o país não tem por que ser contrário, né? Agora, eu espero sinceramente que o brasileiro faça esse exame de consciência, essa reflexão aí possa reeleger o presidente Bolsonaro. E não pela figura, não é porque não se trata de uma pessoa, se trata do que ele representa, né? De que lado, de que caminho, de que direção nós queremos colocar o país. É isso. Perfeito. Partindo para as nossas considerações finais, começar pelo presidente do PL, vereador Galvão, muito obrigado por estar conosco nesse período tão importante em que o tempo também é importante. Então, se algo não foi dito, não foi perguntado, por favor, fique à vontade para as suas considerações. Não,
agradecer ao Diário do Noroeste, aí, sempre está nos oportunizando de divulgar o que a gente tem feito pela comunidade e reafirmar que Paranavaí, a região noroeste do Paraná, vive um momento muito bom e com certeza a partir de janeiro, com o empossamento do Tião Medeiros como deputado federal, vai ser muito melhor. Juntamente também com o governador Ratinho e com a eleição do Bolsonaro, e junto com a Câmara Municipal, dando apoio ao prefeito também, entendeu? Que os projetos vai chegar lá na Câmara e com certeza esse afinamento aí com o governo do Estado, com o governo federal e com o nosso deputado, eu acredito que nossa região só vem a ganhar com a eleição do Bolsonaro. É isso. Muito obrigado. Obrigado. Deputado Tião, a gente sabe que o tempo é cada vez mais escasso porque as demandas são cada vez maiores. Então, nós agradecemos mais uma vez e fique à vontade para as suas considerações finais e se quiser falar diretamente com o eleitor do Noroeste, por gentileza. Eu agradeço sempre a oportunidade que o Diário nos traz, agradeço ao Noroeste pelo que me reconheceu como alguém importante para trabalhar lá em Brasília, né? E eu quero retribuir muito, né? Como eu sempre disse por onde eu passei, da melhor maneira que um político pode fazer, que é trabalhando honesto, decentemente e cuidando da região. Né? A minha casa é aqui que eu quero começar o meu trabalho, é pela nossa região, então eu só tenho que agradecer e, claro, pedir que as pessoas possam entender esse alinhamento, né? Tanto do governador Ratinho, do presidente, comigo, com o Kaique, com o Pedro, com a Câmara, nós estamos todos muito alinhados. Acho que agora a última figura, o último personagem que falta nesse alinhamento, nessa história toda, é a reeleição do Bolsonaro. Então, aproveitar também e pedir para que as pessoas façam essa avaliação, que isso vai ser muito positivo para a região, para o Paraná e, obviamente, para o Brasil. Muito obrigado. Delegado Kaique, prefeito reeleito de Paranavaí, uma liderança incontestável pelos números obtidos, e nessa perspectiva também as suas considerações finais e reiterar, de repente, a sua posição política em relação ao pleito. Sem dúvida nenhuma, né? Como conhecimento de todos, o meu apoio é do Jair Messias Bolsonaro, mas uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que eu sou prefeito, né? Estou prefeito, o Galvão está, né, vereador, o Tião, deputado federal, o Pedro vice, e nós somos, né, em última análise, representantes de todos, do eleitor do Bolsonaro e do eleitor do Lula. O fato de nós termos o nosso posicionamento não quer dizer que a gente odeie ou que a gente tenha qualquer tipo de animosidade com quem pensa diferente. Eu acho que essa é a maior mensagem que a gente pode deixar. Eu defendo, sim, com unhas e dentes, a reeleição do Bolsonaro, mas isso não quer dizer que eu queira perder os meus amigos. Como na última eleição do governo federal, acho que a tensão foi até um pouco maior, né, em termos de animosidades criadas, às vezes, dentro do próprio âmbito das amizades, né? Então, acho que isso é importante, independentemente de quem sair vitorioso, né? Nós temos aqui a nossa vontade, a nossa opção, mas isso não faz com que a gente tenha qualquer tipo de animosidade com o lado contrário. Acho que isso é importante, sim. Muito obrigado mais uma vez. Participaram desse trabalho conosco o André, cuidando da nossa parte técnica e das comunicações, Ivan Fuchini, nosso colega repórter fotográfico, a equipe de assessoria das nossas lideranças que honrosamente recebemos hoje, e dizer que o Diário do Noroeste fará 67 anos e continuará a sua trajetória de absolutamente oportunizar a palavra a todos que têm algo a dizer, desde que seja algo pertinente para o desenvolvimento da região noroeste, do Paraná e do Brasil. Também participando da conversa conosco, o vice-prefeito, prefeito, já que é muito atuante também e tem uma marca na gestão do prefeito Kaique, e presidente do Progressistas, foi vereador, foi secretário, hoje está nessa função importante, é contabilista. Então, Baraldi, primeiro, muito obrigado por estar conosco, bem-vindo ao Diário do Noroeste. Adão, eu que agradeço, né, essa empresa tão conceituada que leva as informações para toda a região noroeste. Prazer estar aqui junto com o nosso prefeito Kaique, com o nosso deputado eleito, deputado
Tchau Medeiros, nosso amigo vereador José Galvão, presidente do PL, e dizer que estamos realmente trabalhando de forma sintonizada. Em primeiro lugar, dentro de um compromisso assumido desde o período de campanha com o prefeito Kaique, levando as ações avante, depois de um período difícil de pandemia, mas agora com certeza muitas ações vão aparecer e muitas dessas ações que estão acontecendo nós devemos diretamente à ação do deputado Tchau Medeiros enquanto deputado estadual. Então agora é um momento de uma expectativa muito positiva, porque ele assumindo essa liderança que já existe a nível de região noroeste, mas a nível de partido, recentemente eu também assumi aí a presidência local do Partido Progressista, em primeiro lugar a pedido do deputado Tchau Medeiros e também com o aval do deputado Ricardo Barros, junto com o prefeito Kaique. Então, no sentido de fortalecer o grupo em termos de gestão e questões políticas também. Então, o fortalecimento do PP é uma segurança para o deputado e, com certeza, o grupo vai aliado com os partidos da base, Por isso que a gente também está firme, vamos dizer, no apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro, porque sabemos que esse alinhamento vai dar frutos positivos para a nossa região. Antes da gente falar mais da questão presidencial, só uma segunda e última questão local. O senhor é contabilista, professor universitário e vice-prefeito com funções executivas importantes, como foi, inclusive, já citada reiteradas vezes pelo prefeito Kaique. Como é que o senhor concilia essas atividades? Como é que o senhor está se virando aí? Olha, Adão, primeiro eu estou afastado do ensino superior, então não estou atuando nessa área. Então estou me dedicando praticamente e exclusivamente à prefeitura e nos finais de expediente ainda concilio alguma coisa da minha atividade profissional, mas eu tenho uma equipe, tenho sócios, então as coisas estão fluindo, estão acontecendo. Então hoje a prioridade é a gestão pública. Falando do presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, por que defender essa candidatura e como pedir para o paranavaense e para o morador da região noroeste, mais uma vez, depositar o voto nesse projeto vigente e que tem aí mais 4 anos de projeção? Então, eu vou dar um exemplo prático, que eu trabalhei bastante na área de educação, inclusive enquanto chefe do núcleo de educação. Eu participei da gestão em que o PT era o gestor da área de educação e depois, já na gestão seguinte, sintonizado com o governo do governador Ratinho e do presidente Bolsonaro. Então, dentro das escolas estaduais, você pode ver, é nítido a mudança que houve. Vou pegar o exemplo aqui em Paranavaí, o Colégio Silvio Vidal. Você pega há 5 anos atrás, era difícil achar quem quisesse estudar naquela escola. Essa era a realidade. A maioria dos pais procuravam para matricular os filhos nos outros colégios aqui do centro e não queria. Hoje não. O Colégio Silvio Vidal é um colégio que absorve toda aquela região, tem uma demanda, os pais participam da gestão, é uma escola cívico-militar, uma ideologia que eu tenho certeza que se o lado da esquerda ganhar, pode retroagir nesse processo e pode ver as escolas que têm esse regime cívico-militar, como melhorou o trabalho e o respeito que os alunos têm com os professores, inclusive. Então, esse é um exemplo prático. Eu vivenciei isso na pele, eu vi como que era uma gestão naquele período e como é agora. Então, eu não quero que isso volte para a área de educação e tenho certeza que esse modelo, essa gestão, ela é muito mais eficiente, tanto para a formação do moral dessas crianças, como da formação intelectual. E o professor, eu digo assim, ele está sendo muito mais valorizado agora, porque até então, o Kaique é delegado, quantas vezes você já foi chamado numa escola para intervir, que os alunos até agrediam os professores. A primeira palestra que eu dei foi justamente no Silvio Vidal por causa de problemas
Exatamente. Então, essa realidade mudou. Então, esse para mim é um exemplo muito prático, né? Outra coisa que eu posso citar também, do lado empresarial, eu vivenciei tudo aquilo que o governo fez no período da pandemia, né? No atendimento às empresas. Às vezes a pessoa não valoriza aquele período que o funcionário ficou afastado, mas quem pagava a remuneração do funcionário era o governo federal. Fez com que essas pessoas não perdessem o emprego. Aqueles programas de financiamento que vieram para os microempresários, que até hoje, né, estão vigentes e tirou muita gente, vamos dizer, de situações realmente muito difíceis. Então, o atendimento que foi dado ao setor produtivo tem que ser mantido. Então, essas conquistas a gente vê realmente com bons olhos, né? E com certeza que se o presidente Bolsonaro continuar, essas ações vão continuar. Então, não tenho dúvida do meu voto e da necessidade de continuidade desse mandato. Professor Pedro Baraldi, seja sempre bem-vindo ao Diário. Sempre que houver algo para comunicar à sociedade ou para nos visitar, a empresa estará sempre de portas abertas a recebê-lo de forma absolutamente transparente e democrática, como tem procurado primar nesses 67 anos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Adão, e também estou à disposição, junto com o prefeito Kaique, junto com o deputado Tião Medeiros, né? Junto com a nossa Câmara Municipal, aqui representada pelo vereador Galvão, mas sob a presidência do Leônidas e toda a equipe que nos tem dado o apoio lá, né, prefeito Kaique. Isso tem sido importante, mudanças estruturais foram feitas, difíceis, inclusive, reforma da Previdência e outros temas que foram superados, e hoje a gente pode dizer que a gestão está muito equilibrada, né, no aspecto financeiro, de regularidade. Estamos fazendo uma mudança significativa na área de tecnologia, trocando um sistema que há 16 anos o município utilizava, mas agora vai dar uma cara nova também para interagir mais com a população, e com esses meios tecnológicos, com certeza a gente vai dar uma qualidade de atendimento melhor. Eu que agradeço o espaço, muito obrigado. Muito obrigado.